Boa noite. Vou ajustando a conexão aqui. Durvalina Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Pegar aqui peraí, pessoalzinho. Rê Silva, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, enquanto vocês estão se conectando aqui, só vou pegar outro dispositivo aqui para mim ver a hora, tá? Peraí que eu já volto. Voltei. Vamos ver quem mais entrou. A Irã, boa noite, seja bem-vinda. Estamos todos sendo bem-vindos a mais uma reflexão essa noite. Estamos todos sendo bem-vindos. Zilma Bonfim, boa noite, seja bem-vinda. Elza, boa noite. Boa noite, minha linda Elza. Você também é do meu coração, minha amiga, seja bem-vinda. Vou colocar um apoio. Décio, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Um beijo na Rosana, na turma aí. Quem mais tá entrando? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma noite juntinhos aqui, né? Vamos refletir sobre mais um trechinho aí da palavra de Jesus, juntos. E vamos dando os recadinhos aí da nossa casa. Nossa casa tá funcionando de terça, quinta às 20 horas, sexta-feira às 14 horas e domingo às 9 e às 10. Ainda estamos trabalhando com agendamento, tá? Para não haver aglomeração. O agendamento é pelo WhatsApp da Casa do Caminho ou no telefone fixo lá no nosso bazar na parte da tarde. Nossa casa sempre, a gente agradece todas as doações que a gente recebe de todos vocês, graças a Deus, né? Agradecemos muito e continuamos, né? Pedindo, quem puder continuar nos ajudando, é sempre muito bom. Então, o que a gente precisa de ajuda na nossa casa? Roupas, utensílios domésticos usados que vocês não aproveitam, não usam mais, né? Aquelas coisinhas que a gente já enjoou de tanto olhar na cara. Então, se a gente tem a oportunidade de trocar, por que não doar para quem não tem nada aí, para que a gente continue com a nossa obra? E também temos o projeto da Cesta Básica, quem quiser nos ajudar, a toda ajuda é muito bem-vinda. Atualmente estamos atendendo 50 famílias, lembrando que as famílias que pegam Cesta Básica lá na Casa do Caminho são pessoas que frequentam a nossa casa, certo? São assistidos, queridos, que estão passando por dificuldade nesse momento e a gente dá este auxílio através da ajuda de todos vocês, certo? Recadinho agora aqui da nossa live. A minha tá aqui do ladinho, na outra mesa. Pessoal que entrou, pega uma aguinha. Já tô com a minha garrafinha aqui perto. Porque na nossa live a gente vai continuar com o estudo sequencial do livrinho Pão Nosso. E assim que termina o estudo, a gente faz o passe coletivo e a fluidificação da água. Tá bom? Então peguem a aguinha de vocês. Se tiver alguém em casa que tá meio doentinho, separa a água de quem tá doente. Que aí facilita para o plano espiritual colocar o remedinho ali que precisa naquela água, tá, pessoal? Agora, se na casa todos estiverem bem, com a graça de Deus, pode ser uma água só para todo mundo, para dividir, certo? Combinado? E hoje aqui no estudo, né, nós vamos utilizar o livro Pão Nosso, hoje é o capítulo 62, é isso? 62. E também vamos usar o livro dos Espíritos. Fazia tempo, né, que eu não trazia o livro dos Espíritos na aula, mas é fundamental hoje para a nossa reflexão, certo? Hoje a live a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, que é da gente tirar da nossa cabeça que Deus castiga, né? Eu sei que foram muitos anos a gente ouvindo que Deus castiga, mas agora uma das minhas missões é falar por muitos anos que Deus não castiga, e hoje vai ser um dia desses.
Vou dar mais uns oizinhos aqui para vocês. Vamos lá. O Décio, dei oi. Caliane Santos, boa noite. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Otília Colombo, Adailton Castro, Marilene Barbosa, sejam todos bem-vindos. E quem mais? Otília Colombo, Adailton, já falei. Patrícia Siqueira, Elza, Rê Silva, Marlene, Carla Silva. Carla, dá um beijo na Dona Iná. Isso aí. Rosana Domingues. Rosana, olha aqui, vou te mostrar uma coisa. Cadê a Rosana? Achei a Rosana. Ó, Rosana, não comi a unha. Rosana é a manicure mais paciente do universo, que tem paciência comigo, que ela faz minha unha e eu como loucamente. Mas estamos aí, Rosana. Fizemos no domingo, hoje é na terça, então já estou há 3 dias sem roer a unha. Ai, gente, vício é duro, né? Eu tenho esse vício horroroso de roer a unha. Marlene Souza, seja bem-vinda. Carla Silva, eu falei oi. Maria, e o pessoal já começou a pedir as vibrações. Então vamos lá, quem é a primeira vez que entra na live, né? Pode mandar aqui nos comentários as vibrações, para quem vocês desejam enviar vibrações. Importante colocar o nome da pessoa e se é encarnado ou desencarnada, tá? Para também facilitar aqui nas listas. Também temos vibrações para os bichinhos de estimação. Quem quiser colocar, aí também identifica, olha. O nome, meu cachorrinho, meu gatinho, meu passarinho, podem colocar à vontade aqui, tá? Elaine Regina, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem, deixa eu ver o horário. Falta 1 minutinho ainda. Nós sempre começamos a live aqui 20h20 para dar esses recadinhos, mas a gente começa o estudo mesmo às 20h30. Eric, Meire, sejam bem-vindos. Boa noite. Zilma pedindo vibrações. Durante a live podem escrever aí vibrações à vontade, podem compartilhar a live, mandar coraçãozinho, tudo que vocês quiserem aqui, tá? O espaço é nosso, fiquem à vontade. Sueli Valeriano, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Aí o Eric, a Elza pedindo vibrações, podem mandar à vontade. Deu horário, pessoal, 20h30 em ponto. E antes de começar a nosso estudo aqui, a leitura do livro, nós vamos fazer uma prece. Então a gente pede para todos que tiver aí fazendo qualquer outra coisa, que nesse instante, né, que a gente se una aqui em oração, que a gente pare tudo que a gente esteja fazendo, abaixe aí o volume da TV, né? Proporcione um ambiente aí mais tranquilo possível para a gente fazer nossa prece. Então, nesse instante, para quem sentir a vontade, pode fechar os olhos. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade que temos, por tudo que somos, por cada obstáculo, por cada alegria, por cada aprendizado. Vamos agradecendo. Vamos agradecer pelo nosso planeta, que nos serve de morada. Vamos agradecendo pelo nosso corpo físico, pela nossa casa, pelo nosso alimento, por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos também nos ligando ao plano espiritual, equipe espiritual da Casa do Caminho, rogando que os espíritos se façam presentes no nosso lar, nos auxiliando com as nossas dores, os nossos temores, auxiliando a todos que se encontram em nosso lar. E assim, envolvidos com o plano maior e certos da companhia do plano espiritual, do plano maior, de Deus e de Jesus, vamos dar início a mais um estudo.
Que assim seja. Gostoso, né, gente? Fazer uma prece. Muito bom. Eu gosto muito demais de fazer uma prece. É muito bom. Então, hoje, vamos lá. Conforme a gente falou, né? Estamos aí fazendo o estudo do livro Pão Nosso. E hoje nós vamos estudar o capítulo 63. Falando no começo da live 62, né? Me desculpem, é o capítulo 63. O capítulo 63, o título dele é O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Está Jesus, né, que deu essa explicação maravilhosa, e foi anotado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Então, Lucas registrou esta fala de Jesus, que olha quanta reflexão, né, pessoal, nessa pequena frase. Por isso que o Emmanuel usou esse pequeno versículo do Evangelho, né, esse versículo, esse único versículo. Ele falou aqui um pouquinho, a gente vai falar aqui também 20 minutinhos, mas daria pra gente falar, olha, a noite toda, porque quanta coisa tem pra gente refletir nesse pequeno versículo. E o Emmanuel, sobre esse versículo, ele vai falar assim: um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Então, o que ele está falando aqui, né? Lá no versículo, o que ele fala? Mesmo nós, né? Pois se fois vós, que está falando de nós, sendo maus, que somos nós ainda, né? Seres imperfeitos, saber dar boas coisas para os seus filhos. Imagina Deus. E aí, nessa primeira frase da reflexão, ele fala, né? Um pai terrestre, não obstante o carinho cego, que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Quem tem filho ou quem não tem, tem alguém que ama. E por pior que a gente seja, a gente tem algo de bom para dar àqueles que a gente ama. Então imagina Jesus, que ama a todos, né? Que já não tem mais esses maus sentimentos que a gente tem. Por que motivo o Pai Celeste, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembramo-nos que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos de luta planetária, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, o Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem a caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargo elixir do sofrimento. Essa lição é muito linda. E eu gostaria, né, de trazer a reflexão dessa lição, o Senhor sempre dá,
pra gente, como eu falei ali no comecinho, né? A gente vem ouvindo há muitos anos que Deus castiga. Eu desde pequenininha, desde que eu me conheço por gente, eu falava assim, ó, não vai fazer tal coisa errada. Por quê? Porque Deus castiga. E isso é um pensamento muito equivocado, né? Se Deus de fato castigasse, ele não daria para nós o livre-arbítrio. Então, quem que se castiga? Nós mesmos. Então, pessoal, não existe um culpado para as coisas que a gente interpreta como ruins acontecerem. Não existe uma pessoa que provoca isso. Aliás, existe nós mesmos, né? Quer assim, não existe um outro que provoca, que faça com que você faça o mal ou com que você se perca do caminho. Pelo contrário, Deus está sempre procurando formas e métodos para que a gente volte para o caminho, para que a gente ande em direção a Ele, tá? Então Deus não castiga. Esquece esse negócio de Deus castiga. Não tem isso, tá? Ai, fulano tá doente porque Deus castigou. Ah, não existe isso. E é por isso que eu trouxe o livro dos Espíritos, tá? E nós espíritas temos esse entendimento. O Kardec nos trouxe, né? Pessoal, para quem nunca teve contato com o livro dos Espíritos, um livro que custa muito baratinho, que tem em PDF, que tem em áudio, que é de muito fácil acesso, tem no YouTube, tem em um monte de lugar, tá? É muito fácil acesso. O que é o livro dos Espíritos? É o primeiro livro aqui da codificação espírita que o Kardec organizou, o primeiro de todos. O que tem nesse livro? Uma sequência de perguntas e respostas. Quem perguntou? Kardec e outras pessoas que trabalhavam com ele, tá? Junto, né? Um trabalho em conjunto. Quem respondeu? Vários espíritos. O espírito se denomina aqui do espírito da verdade. Quem era o médium? Vários. Né? Esse livro aqui é praticamente um teste científico que o Kardec fez. Então, ele fazia a mesma pergunta para médiuns diferentes que não se conheciam, de regiões diferentes, e todas as respostas batiam. Por isso que ele chegou na conclusão que as respostas eram verdadeiras, que as respostas vinham de fato do plano espiritual e que não era a pessoa ali que estava respondendo. E aí ele foi fazendo uma série de questões e os espíritos, né, foram respondendo, o espírito da verdade foi respondendo, que, gente, é um manual para a vida este livro aqui, tá? Então, quem não conhece, adquira e comece a ler uma perguntinha por dia, tá? Então, Renata, eu não consigo ler o livro inteiro de uma vez. Não há necessidade. Leia uma perguntinha por semana, né? Vocês vão ver quanta coisa boa tem nesse livro. Por que eu trouxe ele para a live de hoje? Porque na live de hoje a gente vai falar, Deus não castiga, nós temos o livre-arbítrio e tudo que acontece são consequências do que a gente mesmo vive. E o Kardec, o Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, a primeirona, abriu o livro, capítulo 1, o que o Kardec vai falar? No primeiro coisa, Deus. Então ele questiona, o que é Deus? Se deve entender por infinito, pode-se dizer que Deus faz uma série de questões, tá? Então, a primeira definição que ele dá aqui, que o Espírito da Verdade traz de Deus, é que é a inteligência suprema e que é a causa primeira de todas as coisas, né? Então, não há nada maior, melhor ou que antecede a Deus, tá? Aí ele vai perguntar outras coisinhas aqui, vai perguntar das provas da existência de Deus, ele fala que Deus está em todas as partes, né? Deus está em cada detalhe. Ele vai responder aqui, é muito bom, mas eu trouxe aqui para falar a partir da questão 10, né? Que ele fala assim, atributos da divindade de Deus. Aí ele fala assim, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Aí ele responde, não é um sentido que lhe falta, Deus não, a gente não consegue. Ele também vai responder aqui em outras questões que a gente não tem nem vocabulário para explicar o que é Deus, né? Então é algo muito complexo, não tem como a gente explicar ainda. Mas o que a gente já tem, que a gente já sabe de Deus, que ele existe, né, pessoal? Não sei se alguém que tem essa dúvida, mas Deus existe, Deus está em tudo, tá no ar, tá no planeta, tá dentro de nós.
Jesus também veio afirmar isso, né? Jesus reside dentro de cada um. E aí também nós vamos ter na questão 13, falando sobre os atributos de Deus. Ele fala que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, é único, é todo-poderoso. E aí ele fala assim, um atributo de Deus é que Deus é soberanamente justo e bom. Então não tem nada que Deus faça de errado. Tá? Então, se a gente está em sofrimento agora, não é castigo de Deus, não é Deus que mandou a gente sofrer, é porque a gente provocou de alguma forma esse sofrimento. Só que Deus é tão bom, tão soberanamente bom e justo, que essas nossas próprias faltas nos servem de lição, que é o que a gente está falando na lição de hoje, que Ele vai sempre nos dar o melhor. Ai, nossa, Renata, Deus permitiu essa pandemia, isso aí que é o melhor? Para nós para o nosso estágio evolutivo é o melhor que poderia ter acontecido. Eu sei que é difícil pensar nisso, né? Eu também tenho dificuldade, não é como melhor, né? Tanto sofrimento, tantas separações, né, pessoal? Porque eu não gosto de falar, a pessoa fala, ai, tantas perdas, né? Mas se a gente é espírita e a gente acredita que o espírito é eterno, então a gente não perdeu ninguém. A gente se separou momentaneamente dos nossos entes queridos, né? Do corpo, que eles se separaram no corpo físico e naturalmente estamos separados agora. Mas a gente não perde ninguém, a gente se encontra aí um dia aí na frente. Mas foi necessário, tá? E não é Deus que mandou a pandemia, é nós que provocamos a pandemia. Eu sei que é difícil, vou falar mais uma vez, né? Tô sendo repetitiva, mas é porque eu quero muito fixar isso, né? Deus não castiga, não foi Deus que criou a pandemia, fomos nós que, por nossas atitudes, nós que eu falo, pessoal, é humanidade, tá? Não é nós, eu, você, a humanidade de alguma forma provocou essa situação de ter a pandemia. Tá? Tem outras coisas no mundo que acontecem que a gente julga ser ruim, mas que são boas. Ele dá o exemplo aqui, por exemplo, da tempestade, né? Assim, vem aquela tempestade, da enchente, provoca aí algumas coisas ruins, né? Das pessoas perderem os lares, enfim. Mas, depois da tempestade, quando a gente respira fundo, o ar não tá mais leve? Não é? Então a tempestade ela é necessária. E essas pessoas que perdem tudo nessa tempestade, tem vários motivos, né? São resgates que elas fazem de outras vidas, de processos de perda, de ganho em excesso, é o despertar da solidariedade nos irmãos que estão em volta, que vão auxiliar. Então nada é perdido nessa vida, nada. Até as coisas, até não, inclusive as coisas que a gente julga ser ruins, né? Então ele fala assim, se nós que somos malzinho, que ainda não aprendemos nada, a gente sempre tem algo de bom a oferecer, então o que Deus oferece, que ama a nós, que já é soberanamente bom e justo, que já é perfeito, tudo que ele manda é para o nosso aproveitamento, tá? E aí ele dá uns exemplos aqui também, muito bacana, que ele fala assim, ó, a flor, a natureza, né, ela defende a flor com o quê? Com espinhos. Ele fala como eu falei aqui, da tempestade, né? Aí ele fala assim, ó, a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Então, tudo é bom. Ele fala assim, ó, a plantação útil, ele protege com adubos desagradáveis, né, pessoal? Então, para a gente ter um desenvolvimento bom da planta, do alimento que a gente consome, a terra é adubada. E o que é a maioria dos adubos naturais aí? Não são as fezes de animais, que a gente chama de esterco e tudo? Então é isso aqui que ele está falando também. Então a gente acha, nossa, esterco não presta para nada. Pois presta, é o que nos ajuda a ter o alimento na nossa mesa. Então, nem tudo que a gente julga ser ruim, que os nossos olhos julgam ser ruim, são de fato. Quase nada é ruim. Tem umas outras definições aqui no Livro dos Espíritos, só que eu não vou lembrar agora de cor qual é a questão. Mas que o Espírito da Verdade vai falar pra gente que o mal não existe. E eu, quando começo a pensar nisso, também dá uns bugs. Eu falo, como assim o mal não existe se eu tô vendo tanta coisa errada? Mas o mal não existe. Acreditem se quiser. Nós é que estamos vivendo consequências de algumas decisões que a gente tomou lá atrás, há muito tempo. Então a gente está vivendo essas consequências agora. Tá.
E o que a gente faz com todas essas informações, né? Tá, não é Deus que está me castigando, eu já entendi que tudo que eu passo são consequências daquilo que eu mesma provoquei, eu já sei que Deus é soberanamente bom e justo, e agora o que eu faço com essas informações? Eu, Renata, aconselho duas coisas que é o que eu tenho tentado fazer. Primeira, se ligar a esse Deus bom e justo. Esse Deus é infinitamente bom e justo, eu fechar meus olhos, recolher no meu coração e pedir ajuda e me conectar com Deus e agradecer a Deus por tudo, por todas as oportunidades. Então, a primeira coisa é a gente trazer Deus mais pertinho. Tem outra coisa também que foi enfiadinho na nossa cabeça, que Deus é uma coisa distante de nós, que é intocável, que é, né? Deus está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, Deus está conosco aqui agora nesse momento. Deus está conosco em todos os momentos, inclusive quando a gente está fazendo coisa errada, né, pessoal? Que Ele está ali tentando fazer com que a gente deixe de fazer aquela coisa errada. Então, Deus está bem pertinho. Então, vamos nos conectar melhor. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que lembrar: Deus está aqui comigo. E quando a gente começa a lembrar e refletir nisso, a gente vai fazer a segunda coisa que eu falei, que é a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a gente se melhorar um pouquinho por dia, é a gente identificar algumas coisas que a gente faz que não estão corretas e começar a buscar fazer de uma forma um pouquinho melhor, né? Todo dia. A reforma íntima é um negócio assim incessante que nunca termina. É a gente buscar seguir os exemplos de Jesus, sermos mais amorosos, buscarmos mais dar o perdão, buscarmos mais perdoar, buscarmos mais ser perdoados, buscar tratar as pessoas com amor, com carinho. Então é lembrar que estamos regidos por um Deus soberanamente bom e justo. Que Deus não castiga, e se as coisas não estão dando muito certo, é porque a gente mesmo provocou, tá? Eu não fiz nada disso, porque a gente fica muito apegado se provoquei ontem aqui nessa vida. Tem coisas que a gente já provocou lá há 2, 3 vidas atrás, que a gente está resgatando ainda até hoje, tá? Então tenham certeza que se a gente está passando aí pelos maus momentos, são consequências de coisas que a gente fez lá atrás. E por que a gente está passando isso? É Deus que mandou? É Deus que castigou? De novo, não é Deus que mandou, não é Deus que castigou. Nós, com o nosso livre-arbítrio, decidimos passar por essas coisas para aprendermos, tá bom? Então, Deus está bem pertinho da gente, Ele é soberanamente bom e justo, o jugo dele é leve e Ele está para nos auxiliar. E tudo que acontece é em nosso benefício, né? Vamos imaginar que nossas dores são os espinhos que estão nos protegendo, né? Que nós somos a flor e que os espinhos são as nossas dores, os nossos temores que estão aí para nos proteger. Certo, pessoal? Acho que eu já até... deu o horário certinho. Deu agora bonitinho, 20h50. Então, para fechar conclusão dessa reflexão. Sempre Deus vai mandar o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda isso, tá? Deus não castiga. Se está acontecendo alguma coisa não muito boa na sua vida, na vida da humanidade toda, não é Deus que está castigando, são consequências daquilo que a gente mesmo provocou, tudo bem? Então, Deus não castiga. Temos o livre-arbítrio. Se Deus que decidisse as coisas na nossa vida, agora você vai pagar por isso, agora você vai ser castigado por aquilo. Não ia fazer sentido a gente falar que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, tudo que a gente está passando são consequências das coisas que nós escolhemos, são escolhas nossas, tá bom? Deus está aqui só nos auxiliando, nos fortalecendo, mas a decisão é nossa, tudo bem? Então, Deus não castiga, soberanamente bom e justo, estamos aí vivendo as consequências daquilo que a gente mesmo provocou. Mas, cada dia que vai passar, cada semana, cada ano, cada século, nossa visão vai ser ampliada, porque nós vamos aprender cada vez mais e vamos entender cada vez melhor Deus. Então, se lá no passado a gente entendeu Deus como um ser firme, que castiga, que é mau, que é inacessível,
Hoje a gente já aprendeu um pouquinho e a gente já enxerga um Deus amoroso, carinhoso, compreensível, que nos dá o livre-arbítrio, que não nos castiga, que nos auxilia aí nos nossos aprendizados. Às vezes é com espinho, mas vamos que vamos, né? Era isso que eu queria falar sobre o tema de hoje. E nesse momento nós vamos aqui nos unir para fazer nossas vibrações, depois para a gente tomar nosso passo, fazer nossos agradecimentos, tá bom? Então vamos nesse instante abrir o nosso coração, o nosso pensamento em vibrações de muito amor, em vibrações de perdão, de saúde, por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam, pelos nossos irmãos sofredores, pelos nossos irmãos que não possuem uma casa, um lar, que estão perdidos, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pelas crianças, pelos idosos e pelos jovens, em especial por aqueles que estão em casas de repouso, em clínicas de recuperação, em orfanatos, em asilos, que todos recebam nossa vibração de muito amor. Vamos vibrar para aquela pessoa que ainda a gente tem um probleminha de relacionamento, vamos vibrar muito amor. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar por todos os nomes colocados na live de hoje. Vamos vibrar muito amor, saúde, fé, perseverança. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos. E nesse instante em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo auxílio ao plano espiritual, que possamos receber um passe, que possamos receber o alívio das nossas dores, dos nossos temores, que possamos abrir o nosso pensamento para novos entendimentos, para a nossa reforma íntima, que possamos receber esse bálsamo renovador do plano espiritual. Rogamos também nesse instante que na água em que deixamos separada, que possa ser colocado os fluidos magnéticos, os remédios, os calmantes e tudo aquilo que for do nosso merecimento. E assim, vamos rogando que os espíritos que nos acompanham, que vieram fazer esse tratamento, que eles também possam deixar na nossa água os fluidos benéficos de cura, de saúde, de fortalecimento. E dessa maneira, após termos recebido o tratamento espiritual, o remedinho na nossa água, vamos em oração agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estudo, de reflexão. Vamos agradecendo aos bons espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos pedindo permissão para na próxima semana estarmos juntos aqui novamente, com mais um trechinho do Evangelho, com mais força, com mais vitalidade. Rogamos que todos tenham os próximos dias abençoados e que na quinta-feira possamos estar reunidos aqui através desse canal para mais um capítulo do livro Pão Nosso. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ai, que coisa boa. Ai, gente, que delícia. Ai, como é gostoso fazer uma prece, é muito bom. Deixa eu dar uns oizinhos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado da reflexão, do tratamento de hoje. Vamos ver se eu consigo ver. O Eric, a Meire, Sueli, a Maria, Elza, Regina Mobará, Maria das Dores, Liege,
Quem mais tem aqui? Aliege, Iraci, boa noite. Caliane Santos pedindo vibrações. Leonice, boa noite. Elaine, vibrações. Leonice, vibrações. Angelina Colombo, boa noite, minha querida. Elaine, vibrações. Boa noite. Elaine, Maria das Dores, Maria do Carmo. Olinda. Olinda, tudo bem com você? Adailton Castro, Elaine Regina, Leonice, Regina Mobará, Liege, Maria, Patrícia Siqueira, Adailton, Elza, Leonice, Elaine, Eric Meire, meus alunos queridos, muito bom ter vocês aqui. Airã, Edinalva, um beijo, professora Edinalva. Hoje é aniversário da professora Edinalva. Um beijo, muitas felicidades, professora. Jesus abençoe. Muito bom comemorar mais um ano de vida, né? Professora linda do Aprendiz do Evangelho. Leonice, sempre, meu querido, nunca esqueço de vocês. Já já vou mandar aquela respostinha lá da perguntinha de vocês. Elza, gratidão, minha amiga. Olinda também. Que bom, Olinda, que tá tudo bem aí, joia. Obrigada, viu, pessoal? Terça-feira eu tô junto aqui com vocês novamente, mas na quinta e no domingo estou aí igual vocês nos bastidores, porque também não tô perdendo nenhum capítulo desse livro maravilhoso do Emmanuel, tá sendo muito bom para mim. Espero que para vocês também tá sendo muito, muito bom. Um beijo no coração, Jesus abençoe a todos e até a próxima.